já estou com a tela aqui. E o irmão pode ajeitar aí, da maneira que você tiver aí mais tranquilo. Aí a gente já pode começar, tá, irmão Anderson? Amém. Bom, irmãos, para nós entendermos aqui a base das 70 semanas, é importante primeiro entender o que é a semana profética e por que nós dissemos que a última semana trata de um período de 7 anos. Né? Então, a gente meditando aqui nesse texto de Levítico, no capítulo 25 de hoje, aqui tem coisas muito importantes. Diz assim o texto, ó, contarás 7 semanas de anos. Então a gente já vê aqui que está falando de semana de anos. Se uma semana tem 7 dias, semana de anos tem 7 anos, né? Aí o Senhor aqui, Deus está dando Moisés para Moisés passar para o povo. Ele está falando isso aí de uma época. Deus estava falando com Moisés, né? Tudo aquilo que ele recebeu lá no Sinai, estava passando para o povo no deserto, né? E diz assim, ó, 7 vezes 7 anos, 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49 anos. Então, e essa parte de verde aqui é muito importante, porque a gente vai fazer agora uma conexão, ó, com as 7 festas. Diz ali, ó, no mês 7º, ao do mês, né, o dia dali é o dia da expiação, a festa da expiação, né? Farás passar. Aqui tem uma sombra, irmãos, muito importante. Que essa trombeta vibrante aqui, que é a trombeta do jubileu, em algumas traduções, né? Ela é a sombra da 7ª trombeta, aquela lá do Apocalipse, né? Que é o som da 7ª trombeta, não tem o Senhor vem. Então, essa aqui é a sombra na lei, ó. Então, exatamente nessa expiação, nesse dia da expiação especial, que era no 49, quando eles contam 7 vezes 7 semanas, essa trombeta ia passar no dia da expiação. E o sumo sacerdote já está fazendo expiação lá no Santo do Santo, né? Aí tá lá, ó, passará a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aí agora em negrito ali, ó, santificareis o ano 50º. Porque você conta ali, 7 vezes 7, dá 49 anos. Ano 50º, que seria o ano 50, o próximo ano, aqui já está na sombra do reino milenar. Esse ano é o ano de descanso. Lembra de Hebreu escreve, nem todos entrarão no descanso do Senhor, assim como o Senhor descansou de todas as suas obras. Aí fala lá dos 7 dias da criação. O 7º dia é o ano de descanso, e aqui, ó, ele está ampliando, o Senhor está ampliando aqui para um ano inteiro de descanso, não sendo mais um dia, mas um ano inteiro, que é a sombra dos 1000 anos, do reino milenar, né? E olha o que acontece. Proclamareis liberdade da terra a todos os seus ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua seção e cada um a sua família. Isso aqui é muito importante. Ele passa essa instrução para o povo guardar. E ele diz aqui... Até aqui alguém tem algum comentário? Quer colocar alguma coisa? Vou seguir aqui para o Levítico 26, então. No Levítico 26... eu coloquei aqui o trecho do 27 ao 35 e separei alguns pontos importantes para a gente ter tempo, né? Vou ler esses pontos que estão destacados aqui em vermelho e ali embaixo. E diz assim: se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros. Então o Senhor está falando, ó, e vocês têm que guardar isso. Se vocês não guardarem isso, eu vou também agir com furor contra vocês. Aí vamos pular ali para o meio do texto, ó, que diz ali, ó, assolarei a terra e se expõem disso os vossos inimigos que nela morarem. Ó, espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós, a vossa assolada e as vossas cidades serão desertas. Isso aqui, ó, lá na época lá de Nabucodonosor, isso aqui aconteceu. Não que isso tenha tido um cumprimento total ali em Nabucodonosor, porque isso é cíclico, isso vai tornando a acontecer. De novo, isso vai ser também lá nos anos 70. Joséfo também fala sobre isso, né? E o Senhor coloca isso ainda para o tempo do fim. Então, assim, sempre ao longo da história da humanidade, Deus está mostrando ali acontecimentos futuros.
A gente vai fazer depois ligação disso aqui com as 70 semanas. Ó. E ele diz assim, lembra que eles tinham que guardar o jubileu e o ano sabático? Então, eles tinham que guardar, né? E ele diz assim, ó, se não guardar, olha o que acontecerá. As cidades vão ser assoladas e ficar desertas. Então a terra, por seus sábados, aqui o ano sabático, todos os dias da assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. Isso é importante. Ó, Deus está falando, a terra de vocês não vão descansar enquanto vocês estiverem aí. Mas esse tempo que não descansou, eu vou tirar de vocês daí e vou levar para a terra dos inimigos de vocês. E a terra, ó, descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos quando habitava, né? Basicamente é isso, irmão. O que acontece? Eu coloquei aqui, só não coloquei os slides na ordem, né? Aqui eu coloquei esse slide que mostram os reis do sul, né? E a gente vê que Deus estava falando o quê? Eu vou entregar a terra para vocês. E vocês têm que guardar ali, né, o jubileu, o ano sabático. Quando que a terra foi entregue ao povo? A gente vê que no reinado do rei Davi, por isso que eu destaquei de amarelo ali, o rei Davi tendo muitas batalhas para retomar a terra, né? Começou lá com Josué não terminou, e teve o período dos juízes, que ali teve sempre um ciclo de estava bem, porque se levantou um juiz, mas depois teimava contra o Senhor, desobedecia, ficava mal, depois Deus levantava outro juiz, e ia sempre ficando assim, né? Até a época do profeta Samuel, que foi o último juiz, que ungiu o primeiro rei, que é Saul, e aí depois o rei Davi, né? Então, quando retomou ali muitas terras e unificou todo o reino, no reinado de Davi aconteceu isso, foi unificado, ou seja, toda a terra foi unificada ali, ele conquistou ainda aquela cidade dos Jebuseus, ali trocou o nome para Jerusalém, colocou a capital e unificou os reinos. Então, com isso, a terra foi entregue. Se nós contarmos, irmãos, aqui, isso aqui é aproximado, o cálculo, né, do reinado de Davi até a destruição de Jerusalém, aqui, a gente vai caminhando aqui pelos reis, ó, Retomão, Robão, Josafá, Uzias, tá vendo aí, passa para cá para baixo, passa para continuar, Acais, Ezequias, Manassés, Josias, ó. E aí vem Nabucodonosor. Nabucodonosor é a época que ele vai destruir Jerusalém, destruir o templo também, ele destruiu, olha como é que é cíclico o negócio. Se a gente calcular aqui, vamos pegar lá o ano 1060 de Davi, menos 586, ali, que é praticamente onde iniciou o Babilônico, vai dar mais uns 574. É uma data aproximada, porque os calendários não batem exatamente certinho os anos. Até os historiadores mesmo, eles não sabem precisar os anos, mas está mais ou menos por aí. Esse cálculo aqui bate com, se você pegar lá 7 vezes 7, né? Lá da... Quando volta aqui. 7 vezes 7, tá vendo? Vai dar 49. Olha quantas vezes esse ciclo de 40 anos foi violado. 10 vezes vai dar 490. Para cada 49 tem um ano sabático. Santificareis um ano 50. Isso eles deveriam ter guardado. No ano sabático eles não iam plantar, iam colher, iam viver da colheita antiga da terra. Né? Por eles não terem guardado isso, olha só, 10 vezes praticamente pelo cálculo ali, né? Que eles não guardaram isso, até chegar Nabucodonosor. O que Deus fez? Ele cumpriu o que está em Levítico 26. Assolarei a terra, tirarei vocês da terra, daí da vocês, e levarei vocês para a terra dos vossos inimigos. Aí começa o cativeiro babilônico. Né? Durante o cativeiro, a gente tem todas as profecias de Daniel ali. Quando chega em Daniel 9, ali, logo no início, ó, vai falar aqui, no primeiro ano de seu reinado, no caso, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, estava dentro ainda do Império Medo-Persa lá, o qual foi constituído rei sobre os caldeus. Ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, essa parte é importante, porque ele estava meditando o quê? Nas escrituras, que o número de anos
de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que é o quê? Os 70 anos. Ele sabia que era 70 anos. Jeremias já falou que eram 70 anos de cativeiro. Agora, por quê? Ó, que havia de durar as assolações, tá vendo? Assolações, ó, bate com Levítico 26. Era 70 anos. Aí, aqui, ó, por essa meditação, olha o que acontece. Ele volta o rosto ao Senhor para buscar orações, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Orei ao meu Deus e disse: grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam. Temos pecado e cometido iniquidade. Ó, ele e todo o povo. Ó, temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. Em que ele estava meditando? Levítico 25 e 26, que a gente tem hoje pelas epígrafes, né? Apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. Isso ele estava orando ali logo no final do cativeiro. E aí, o que é? Aí vou dar, deixa os irmãos entrarem já. Quando chega no versículo 26, olha o que nós temos aqui. A profecia das 70 semanas. Quando ele está, justamente por essa leitura, por esse estudo que ele fez ali, e confessando ao Senhor por que dos 70 anos, aí chega o arcanjo Gabriel e fala a ele sobre as 70 semanas. Né? Então aqui eu vou finalizar e para os irmãos para a gente ir conversando. Amém, irmão. Vou deixar o irmão Edilson falar um pouquinho agora, e o irmão Edilson terminando de falar, eu começo a falar um pouquinho. Amém, irmãos? Pode meter bronca aí, irmão Edilson. Amém, irmão. O que o Anderson falou foi interessante, porque, olha, quando, por exemplo, Daniel ele teve esse, como é que eu falo para você, esse discernimento, você vê que ele, ao mesmo tempo, pelo esforço que Daniel teve, Deus ele revelou mistérios profundos em relação a isso. E você vê, irmãos, que uma das coisas interessantes que a gente analisa é que depois de Daniel entender que toda a opressão que o povo judeu, que o povo hebreu, que o povo israelense ia sofrer por conta da desobediência, porque você vê que a oração de Daniel é justamente por causa disso. Deus perdoa os nossos pecados, né? Perdoa nossas iniquidades, essas coisas, tudo que nós fizemos. E ao mesmo tempo que Daniel orava, ele tinha consciência desse tempo, dessa cronologia de castigo que Deus ia permitir sobre o povo judeu. Só que o interessante, irmãos, que a gente tem que analisar aqui, que não desfocando o que o Anderson acabou de expor de forma clara, é que quando as profecias, ou melhor dizendo, quando a profecia das 70 semanas que chega a Daniel, e evidentemente que engloba todas as ligações futuras e proféticas, aí você pode falar assim, são uma profecia, né, uma profecia única, que é as 70 semanas, né, 70 semanas estão estabelecidas, tal, para pontos específicos, né, expiar da iniquidade, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, ungir o Santíssimo, essas coisas. Essas ligações são, como é que eu falo para você, distintas, só que faz parte dessa profecia única. E o que é mais impactante é que foca além, aí já ultrapassa a lógica, como os preteristas infelizmente não entendem, ultrapassa a esfera do território de Jerusalém, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque muitas das vezes a gente esquece em Gênesis 48, em Gênesis 49, quando José simplesmente foi apresentar seus filhos para o seu pai Jacó, para o seu pai Israel. Qual foi o propósito de José? Simplesmente falar assim, vou levar meus filhos para que meu pai conceda a bênção de primogenitura. Só que aí que está a ligação em relação à igreja, né? Nessa profecia de Gênesis 48 e 49. Quando simplesmente, propositadamente, Jacó, Israel, na sua velhice, mas ele fez propositadamente, ele sabia o que estava fazendo, inverteu as mãos da bênção de primogenitura. Ele colocou simplesmente a mão de primogenitura na cabeça de Efraim. E o nome profético, a profecia em relação às 70 semanas, já está englobada nesse evento de José. Aí você pode falar assim, Edilson, mas como isso tem a ver? Como que tem a ver uma profecia lá dos tempos antigos, lá antes da escravidão de 400 anos de Israel, com as 70 semanas que aconteceu muitos tempos depois? Sabe por quê, queridos? Porque Efraim já tem uma ligação pelo próprio nome. O nome dele representa frutífero.
E quando Jacó, pelo Espírito Santo, abençoou tanto Efraim como Manassés, ele disse que eles seriam peixes no meio da terra. Seria uma multidão como peixes no meio da terra. E quando você foca na profecia das 70 semanas estabelecidas, vai além do povo judeu. Por quê? Porque o povo em si, segundo o profeta Jeremias, se vocês fossem, se não me engano, Jeremias 11, que Deus ele fala que tanto a casa de Judá como a casa de Israel, que os irmãos sabem muito bem que são hebreus e os gentios, que são pessoas estrangeiras, que pertencem a outras nações pagãs, e ao mesmo tempo representa o povo que, juntamente com o povo da aliança, tanto os gentios, que são os pagãos, juntamente com o povo da aliança, com o povo de Deus. Esses dois povos constituem um só povo a Deus. E lá Deus chama eles de oliveiras, em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 11, se eu não me falha a memória. Então, através tanto dessa profecia, entendemos que o povo de Deus, entendeu? Está inclinado, está ligado ao estabelecimento da profecia das 70 semanas. Porque Deus ele fala claramente, Senhor, perdoa os pecados do seu povo. Aí você pode perguntar assim, antes de eu passar para o Gustavo, que eu não quero falar muito. Aí você pode perguntar assim, mas será que Deus esqueceu dos gentios? Não foram 10 tribos dispersas para o mundo todo? A profecia de Efraim não tem ligação, não está ativa no contexto profético? Sim, é porque muitas das vezes esquecemos isso e só focamos no povo hebreu. Sendo que a profecia das 70 semanas, o anjo Gabriel chega e fala assim, Daniel, esta profecia, 70 semanas, estão estabelecidas para o seu povo. Para o seu povo. Ou seja, tanto os judeus, que vão ser castigados por não ter cumprido, exatamente como o Anderson disse, não ter cumprido os sábados, né? Que aí foram somados, virou 400, ficou na faixa de 400 anos praticamente, 400 e poucos anos, né? Que fez praticamente que faz uma ligação completa com as 70 semanas futuras. Então, além de focar nesse povo que desobedeceu a aliança de Deus, desobedeceu os mandamentos do Senhor, foca nos gentios, entende? Então é uma profecia que está além do entendimento hebraico, além do entendimento de Jerusalém, porque foca tanto na sombra, como é que eu falo para você, do rei davídico, porque o rei Davi foi uma sombra de Cristo. Você vê em Ezequiel 37, que fala que Cristo é chamado de rei Davi. Tem pessoas que falam assim, esse rei davídico não é Cristo, é o próprio Davi que vai ressuscitar, vai fazer a obra, como é que eu falo para você, no reino milenar com Cristo. Não, mas você vê pelo texto de Ezequiel 37 que fala do responsável, que também está em Miqueias 5, que vai restaurar o povo, judeus e gentios espalhados para o mundo todo, junto com a nação de Israel, como um só povo. Não é à toa que tem a vara que une os dois povos, a vara da graça, a vara que une a vara de José e a vara de Efraim. Entendeu, queridos? Então essa é a minha fala, o irmão Gustavo pode falar. Amém, irmão Edilson. Eu estava abrindo aqui no texto que o irmão falou, mas eu tenho duas coisas para falar antes. A gente já vai abrir aqui 2 Samuel 7, que é o capítulo chave para entender sobre isso rapidinho aqui com vocês. Irmãos, o irmão Mateus, ele perguntou uma coisa aqui bem interessante sobre isso aqui, Você não conseguiu fazer live simultânea, Gustavo? Eu queria dar uma resposta para o irmão Mateus aqui rapidinho. Irmão, eu acabei esquecendo de falar isso para Edilson, né? Mas, na verdade, isso é até uma coisa que a gente vai conversar em particular depois, né? Mas a gente pretende aí futuramente, talvez até na próxima live, a gente tá gravando aí em todos os canais, beleza? Tanto no meu, tanto no do Edilson, tanto no do Anderson aqui. A gente tá gravando as lives em todos os canais, também outros canais vão estar participando, para a gente fazer uma transmissão mais grande, né? Uma transmissão assim com mais extensão, né? Então, futuramente a gente vai estar pegando essa versão aí, né? Se eu não me engano, a gente vai ver depois, né? Meio complicado de falar agora, mas a gente vai estar vendo sim, tá bom, irmão Mateus? E a gente vai estar botando isso em prática aí futuramente, beleza? E tem uma outra pergunta aqui, irmão, sobre o irmão Elber falou aqui rapidinho, a paz do Senhor pro irmão Elber também. Ele falou assim, perfeito, Daniel quando foi orar, foi para os de perto, reino do sul, e os lançados de longe, né, reino do norte. Aí realmente existe aquela divisão, né, entre reino do norte e reino do sul, né?
a gente vê que o reino do norte, ele é o reino de Israel, colocando na terra de Israel, lógico, né, que a gente pode colocar reino do norte ali também para as nações ali do Iraque, né, a parte ali da Turquia, né, que é hoje em dia, e o reino do sul também, se a gente for pegar fora de Jerusalém, que na profecia é Jerusalém, claro, na terra de Israel, mas reino do sul também pode simbolizar a Arábia Saudita, o povo de Edom também, por exemplo. Claro que sim. A gente vai ler Daniel 11 aqui daqui a pouco, nessa live aqui. Amém, irmãos? Então, aqui, assim, eu queria estar falando sobre isso também. E, eu queria ver com os irmãos o que os irmãos acham, né, sobre essa passagem aqui que o Elber passou aqui para nós. Amém. Então, irmão, eu já até tinha separado aqui na tela, eu tinha visto o comentário do irmão Elber, e realmente, quando Daniel, ali em Daniel 9, né, quando ele começa ali a se lamentar pelo povo, ele não se lamenta pelo reino do sul, né? Ali o reino do sul, Judá, ele foi levado cativo para Babilônia. Mas antes disso, o reino do norte, ele já havia sido destruído há muito tempo atrás ali pelo rei da Síria, Salmaneser, né? Episódio que a gente pode ler lá em 2 Reis 17. Ele foi destruído, o reino, né? As 10 tribos que estavam no norte, que esse é o que ele fala os de longe, né? Eles se espalharam pelas nações vizinhas e o rei Salmaneser ainda trouxe outros povos para habitar Samaria, que a capital de Israel é Samaria. Tá lá, né? E a capital sul é Jerusalém. É esse reino ali que Nabucodonosor ele destruiu e levou em cativeiro para a Babilônia, porque os do norte, né, as 10 tribos do norte, já haviam sido destruídas. Então Daniel estava orando aqui, tanto pelos de perto, até ele fala aqui, ó, todo o Israel, ó, Daniel 9, 7, nessa parte destacada aqui, ele fala, ó, todo o Israel. Ele já fazia essa... quer os de perto, que é aqueles que estavam ali, né, que eram Judá, Benjamim, alguns levitas, que por causa do templo, né, que cuidava ali, quer os de longe, que é Efraim, a Gade, as outras tribos lá, as outras tribos do norte, as outras 10 tribos, né. Ó, olha o que ele fala, em todas as terras por onde os tem lançado, que ele sabe que ele espalhou, como o irmão Edilson bem colocou, né, pela terra, né. Aquilo foi o quê? Para a terra inteira. As tribos se espalharam. Havia diferenciação entre essas 10 tribos que se tornaram gentias. Eles deixaram de ser povo de Deus. Isso a gente vê lá em Jeremias 3:6. Eles recebem carta de divórcio. Eles deixam de ser povo. Mas há uma promessa de restauração. Que está lá em Oséias, capítulo 1, né, do versículo 10 e 11, por exemplo, né? Que diz que os filhos de Israel seriam incontáveis como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E no lugar onde se dizia, não sou, né, meu povo, vós sois filhos do Deus vivo. Título esse que só é para ser adquirido em Cristo, que é a promessa, né? Em Cristo. Então foi muito bem colocado aí pelo irmão Wilber, essa questão. Amém?